Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje eu vou repetir um assunto bem interessante aqui, mas vale muito a pena repetir esse assunto, que é ferromodelismo. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Pessoal, hoje eu tô aqui com o Renato Petersen. O Renato fala lá do sul do país e hoje nós vamos conversar sobre o primeiro encontro virtual de ferromodelismo. Como vai, Renato? Boa noite, como você está? Boa noite, tudo bem aqui. Ah, que ótimo. Só lembrando você tá lembrando de gravar no seu smartphone aí, né? Já estou gravando, sim. Ótimo! É porque, gente, como vocês sabem, né, a Fábrica de Podcast utiliza recursos simples para gravar podcasts, né? Então, nesse hangout que eu estou fazendo aqui com o Renato, a nossa conversa vai ser via internet, mas as gravações serão aqui no meu estúdio e no smartphone dele. Depois ele me envia o áudio, a gente junta tudo isso e fica bacana. E aí, Renato, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tá tudo tranquilo por aqui, tudo ótimo. A família tá boa? Sim, ótimo. Todo mundo em casa por causa do coronavírus. Do coronavírus. É. Isso é mundial, né? Pois é. Mas se Deus quiser, nós vamos sair dessa rapidinho, né? Se a gente fizer a nossa parte, acho que tudo corre bem. Sem dúvida. E o coronavírus foi, claro, óbvio, né? O culpado de acontecer esse primeiro encontro virtual de ferromodelismo, não é isso? É exatamente isso. O encontro foi inventado, a ideia apareceu justamente porque estava todo mundo em casa, não tinha como compartilhar os seus equipamentos, seus espaços, e resolveu fazer uma integração. A ideia, inclusive, vem de uma pessoa do interior do estado do Rio Grande do Sul, mais afastado ainda dos centros normais de ferromodelismo, digamos assim. E quem é o idealizador? O idealizador desse encontro é o Luciano Coimbra. Luciano Coimbra é um ferromodelista de Santa Maria, na zona central do Rio Grande do Sul, que é casualmente o lugar aonde chegam os trens do resto do país. Então, trem não chega a Porto Alegre sem passar por Santa Maria. Interessante. Santa Maria é uma cidade central no estado e faz parte do eixo de comunicação de trens do país. Santa Maria, onde aconteceu aquele acidente trágico da Boate Kiss, não é isso? Exatamente, esse mesmo local. Bom, fala pra gente então sobre esse encontro, né, como que essa ideia nasceu, né, qual foi o embrião dessa ideia e quais os requisitos, né, que aconteceu para o pessoal participar. Parece que fizeram alguns vídeos, né? Conta pra gente um pouquinho disso aí. Bom, a ideia surgiu através de um vídeo do próprio Luciano. Ele postou um vídeo numa rede social sobre uma rede social especializada em ferromodelismo, né? Que ele faz parte desse grupo. E nesse vídeo ele dizia o seguinte: olha, estou em casa, a gente não tem como se encontrar, então pensei em que cada um de vocês fizesse um pequeno vídeo de 1 minuto para que fosse apresentada a sua maquete ou seu material de ferromodelismo. E surgiu daí a ideia. Isso foi em torno do início de abril, dia 1º ou dia 2 de abril, que ele fez essa postagem. Sim. Que interessante. E depois eu, inclusive, gostaria que você disponibilizasse para a gente, se for possível, né, links para que as pessoas consigam assistir esses vídeos, né, para elas visualizarem, que lá no canal de podcast a gente consegue deixar alguns links lá do YouTube e tudo mais. Bom, e eu gostaria de falar do seu hobby um pouquinho, né, para depois a gente voltar aqui
nesse primeiro encontro, que eu imagino que vai ser só esse é o primeiro, né? E virão vários aí dos primeiros, e é uma ideia bem interessante, porque ele pode continuar no físico depois, né? E ele pode ser virtual em momentos também que não der para ser físico, né? Essa é a grande vantagem da inovação de hoje, né? Da tecnologia. Mas eu tive te stalkeando no YouTube, né? Eu vi o seu vídeo no YouTube e achei bem interessante. Você e sua irmã pequenininhos lá numa bancada, né? Como que nasceu? Você nasceu com ferromodelismo no sangue, né? Bom, isso aí é uma história que ela tem umas partes engraçadas, né? Pelo seguinte, assim, eu tenho 57 anos e o hobby apareceu para mim por volta dos 7 anos. Ou seja, lá pela início da década de 70. O meu pai comprou uma caixa de trens, de brinquedo, né? Da Atma, que já não existe mais, mas ele comprou uma para mim e uma para minha irmã. Mais ou menos dessa forma, assim. Esse trem, ele era como se fosse um ferrorama? Não, ele não é como se fosse um ferrorama. Esse é um trem igual aos que a gente tem hoje, mas é um trem para hobby mesmo. Sim, exatamente. Ele roda, funciona até hoje. Quando eu quero aqui, coloco ele na minha maquete, ele tem 50 anos, mas ele roda aqui, funciona perfeito, né? Que barato. Então, assim, eu ganhei isso do meu pai e era um brinquedo sofisticado na época, ficava guardado. Em determinados períodos do ano, assim, ele montava uma tábua em cima de uma mesa, a gente fazia lá um circuito de trem e ficava brincando com esse trem para cima e para baixo, né, o dia inteiro. Eu acredito que eram em momentos assim, como agora, né, da pandemia, ou seja, um inverno mais rigoroso, alguma situação assim, para a gente ficar dentro de casa. Ele colocava essa estrutura à nossa disposição. E esse foi o nosso primeiro contato com o trem. Quando eu fiz o meu vídeo, eu mostrei uma foto, né, tô justamente eu e a minha irmã ali, e isso aconteceu há 50 anos, mais ou menos. Que interessante. E desde então, você foi só evoluindo isso na sua cabeça, né? E quando se tornou adulto, nem se fala, né? É mais ou menos isso. Digamos assim, eu já tive uma série de estruturas de maquete ao longo do tempo, né? Primeiro, eu me lembro de ser na sala da casa, em cima de uma tábua. Depois a gente se mudou e passou a ser na garagem da casa. Aí da garagem da casa foi para uma peça nos fundos da casa. Depois isso foi destruído em algum momento por questões de espaço, né? Necessidade de espaço. E posteriormente, quando eu já estava adulto, né? O meu pai resolveu montar uma outra maquete. Então ele resolveu fazer por conta própria dele uma maquete pequenininha, e ela foi a última antes da que eu tenho agora. Interessante. Atualmente, né, a maquete ela está colocada numa casa, ela ocupa o espaço inteiro de uma casa, que era da minha avó. Minha avó faleceu, aí a gente não quis alugar a casa, é no mesmo terreno que moro eu e que mora o meu pai, então a gente resolveu montar uma pequena maquete que foi crescendo. Isso é uma coisa que o ferromodelismo ele não tem assim um limite, né? Tu sempre quer fazer um pouquinho mais uma coisa, e assim a gente vai indo de uma peça para outra, e vai indo e toma conta da casa inteira. Mas me explica uma coisa, você tem então cidadezinhas dentro dessa casa, cada cômodo é um local, uma cidade? Em cada cômodo aqui, a gente tem uma superfície onde a gente monta os trilhos e faz um relevo naquele espaço, né? Sim. É uma boa prática, digamos assim, a gente setorizar, fazer um relevo de uma região que represente o Brasil, outra que represente a Alemanha, outra que represente a Itália, né? Nem sempre é possível a gente fazer esse tipo de coisa, mas a gente procura fazer dessa forma. Muitas vezes a gente usa o próprio relevo para separar
os espaços, né, por temas, mas funciona mais ou menos dessa forma. E existe uma conexão entre os cômodos? No meu caso, sim. A maquete, ela é totalmente integrada, né? Então, o trem vai de um cômodo para o outro, vai passando e tal. Atualmente são 4 cômodos que compõem a maquete. E é aquela situação, né? A gente monta um pedaço, daqui a pouco a gente passa por uma porta, aí se dá conta que a porta é pequena, daí corta a parede, faz um vão e assim vai indo. Que barato. E você tem essa casa, essa maquete de forma particular? Ou você abre ela para visitações, para as pessoas conhecerem, sem ser amigos, né? Pessoas curiosas, ou não? Só amigos que conhecem, sua família? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma característica diferente de outros estados, né? A gente vê em São Paulo, no Rio, em Minas, algumas associações. As pessoas se juntam e montam uma maquete coletiva. Aqui no estado eu nunca vi isso, né? Tem um histórico de uma maquete coletiva aí, a questão de uns 20 anos atrás, que funcionava lá na extinta Varig. Mas esse projeto acabou junto com a Varig, né? E o meu aqui é um local particular, é dentro da minha casa. Mas como a gente tem essas participações hoje em dia das redes sociais, né? Então, de vez em quando eu faço alguns tutoriais no YouTube, alguns tutoriais no Facebook, grupo no WhatsApp. Acontece que a gente começa a conhecer um monte de gente. E conhecendo um monte de gente, começam a aparecer pessoas fazendo perguntas sobre a maquete. Hoje a maquete, eu brinco, né, é uma empresa no Google, ela tem tag. Né? Se procurar minha maquete no Google, vai encontrar. Então, e ela tem um nome? Qual é o nome da sua maquete? É Maquete do Petersen. Que barato, cara. Então, que barato. Às vezes alguém pergunta alguma coisa e eu digo, quer vir aqui, procura aí o Maquete do Petersen no Google. Aí eles encontram e acabam vindo aqui. Eu já recebi pessoas que eu não conhecia, que eu não sabia quem eram, né? A gente, com certo cuidado, procura fazer isso quando tem alguém aqui conhecido, né? Então, sim, claro, com certeza. Tu tem 2 ou 3 amigos e marca para vir uma pessoa desconhecida num dia que eles estão aqui, né? E tem outras pessoas que a gente conhece do país inteiro, né? Que são frequentadores das redes sociais e a gente fala durante alguns anos e daí eles, quando vêm a Porto Alegre, me perguntam se podem vir aqui me visitar. Então eu já conheço uma série de pessoas assim dessa maneira. Eu agora estou fazendo toda uma atualização tecnológica na maquete. Ela está mais ou menos há 1 ano sem visitas externas, digamos assim, né? Tem algumas pessoas que normalmente vêm aqui e continuam vindo. Mas há 1 ano atrás, mais ou menos, talvez 2, né? Eu fazia 2 eventos por ano. Um bem no início do ano e um mais no final, que era uma maquete aberta. Aí eu ia lá no Facebook, né, e dizia, pessoal, vou abrir a minha maquete para visitantes, quem quiser conhecer, saber o que é o hobby. E nessa maquete aqui eu tenho 8 linhas de trem. Então eu posso andar com 8 composições ao mesmo tempo, 8 controles separados. Então eu tinha aqui e tenho, né, alguns trens que são para isso. Então quando vem alguém que não conhece o hobby, que não conhece a maquete, que quer ver como é que isso funciona, eu apresento a maquete para a pessoa e também ofereço, olha, tem um trem aqui, tu quer, eu coloco na linha, o controle é esse aqui, se faz assim, e daí tu opera esse trem. Então, em alguns momentos a gente teve aqui 10, 12 pessoas novas que eu não conhecia, né? Junto com alguns amigos que eu já conhecia, e foi apresentado o que era o modelismo, né? Se mostrou como é que funcionava, como é que se operava. Alguns até viraram ferromodelistas por conta disso, né? Interessante. Então é um negócio bem legal, assim.
E o seu primeiro trenzinho, quando a sua irmã, estão na maquete ou eles estão guardados como relíquia? Todos os meus trens estão na maquete. Todos? Todos. Inclusive esse primeiro aí. Inclusive esse primeiro. Eles não ficam numa linha para andar direto, mas eles estão em cima de uma superfície onde eu pego eles e coloco cada um para rodar. Não existe... Entendi. Aqui não existe trem guardado. Uhum. E é um padrão, né? Eu sei que existem vários padrões, várias escalas, né? Sim. Você tem lá só uma escala de ferromodelismo. A minha maquete, ela é toda na escala HO. A escala HO, ela é 87 vezes menor do que a escala normal, a escala real. Então, tudo dentro do ferromodelismo HO foi reduzido 87 vezes. Interessante. Existe uma outra escala, o amigo Eric lá é um modelista de outra escala, né, que é a escala N. A escala N, ela é 160 vezes menor do que o padrão real, né? Então, uma maquete em escala N, ela consome um espaço menor. Então, essa é a vantagem da escala N, mas ela não é tão comum assim, né? Hoje em dia ela até está se tornando comum por conta do espaço, né? Mas não é o normal. E tem outras escalas maiores e menores ainda, né? Mas essas duas são as mais comuns, assim. Interessante. Uma curiosidade sobre esse seu primeiro trenzinho ainda, vocês montavam e desmontavam eles em momentos, né? Sim. Isso não danificava os encaixes, não? Por ser, né, um hobby? O material ele é bastante resistente, né? Eu ainda tenho trilhos com conectores daquela época aqui. Esses estão guardados, estão dentro de gavetas, a gente acaba não usando na maquete, né? Mas eles estariam operacionais hoje em dia, sem problema. O ideal, de fato, é a gente pegar o trilho, assentar ele numa maquete, numa superfície, né? Prender ele, fazer o lastro, tudo mais, para que o trilho fique bastante estável, digamos assim. Era uma curiosidade boba minha aqui, porque eu lembro do Eric comentar dessa questão de ser estático, né, de não poder ficar montando e desmontando como um ferrorama, né? Sim. Mas eu sou muito fascinado por trens. Eu tenho uma história com trem porque o meu avô é ferroviário aposentado, hoje ele está com 95 anos, se não me engano. Eu sou de São João del Rei, que é a cidade da Maria Fumaça. Tem ainda uma viagenzinha de trem lá de São João del Rei a Tiradentes que funciona. Então eu tenho muita nostalgia. Eu lembro que a gente acordava de madrugada para ir para Tiradentes de trem, para a festa da Santíssima Trindade. A gente chamava festa do RPM, que era Reza, Poeira e Mexerica. Então, assim, o trem ele faz parte da minha vida e da minha cultura. Eu sempre tive vontade de mexer com alguma coisa nesse sentido, mas eu nunca tive... Primeiro, eu não tinha dinheiro. Meus pais, de origem muito simples, eu nunca pude ter um ferrorama, nem um ferrorama. E depois que hoje eu não tô, hoje eu tenho condições de brincar com isso, mas eu não tenho espaço, né? Porque o ferromodelismo, além dele precisar de espaço, ele é um hobby caro também, né? Que, como você diz, a gente fica aí com a mão coçando, né? Para querer melhorar e fazer mais, né? E é algo encantador, eu acho fascinante, eu acho incrível. Então, a minha história com o trem, eu sinto o cheiro da fumaça do trem. No meu caso, é a Maria Fumaça, né? No meu caso, é o trem lá de 1800 e alguma coisa, né? O seu trem, ele é um trem mais moderno ou ele é esse padrão de trem mais antigo? Pois olha só, isso também é uma outra característica do modelismo ferroviário que é interessante de se conversar, né? Isso, por isso que eu quis tocar nesse assunto. Por quê? Pelo seguinte, assim como a gente setoriza a maquete e vai colocar... Tem alguns que fazem um setor único, né? É o caso do Eric, por exemplo. Ele tem uma reprodução de uma região da Alemanha na maquete dele. Isso, E o trem dele é a diesel, né?
Ele tem... O modelo, né? Ele tem algumas locomotivas diesel, sim. E é nesse ponto que eu queria chegar, né? O que acontece? Existem alguns modelistas ferroviários que se dedicam a uma determinada época. Se a época for uma época do início do século, as máquinas vão ser máquinas movidas a carvão, né? São as Maria-Fumaças. Depois tem uma outra fase do modelismo que são máquinas a diesel, né? Aí essa fase inicia por volta, acho que dos anos 40, alguma coisa assim, né? E vem até a época atual, né? Os Estados Unidos tem muitas locomotivas a diesel ainda, né? Rodando. O Brasil hoje tem locomotivas diesel, né? E mais recentemente... Ferrovia do Aço é locomotiva diesel, né? Locomotiva diesel. A diesel tem um detalhe que eu posso te contar em seguida, mas assim, ó, existem 3 tipos diferentes, né? Tu tem as máquinas a vapor, do início lá do século, depois tu tem máquinas diesel que começam na metade do século, e tu tem locomotivas elétricas, que é uma outra característica, né? Em São Paulo tinha várias linhas de trem que eram com locomotivas elétricas. Hoje os metrôs, essas linhas metropolitanas, são todas elétricas, né? Mas assim, quando a gente fala que o trem é diesel, na verdade ele não tem um motor com uma transmissão diesel, né? Não se trata de um caminhão aquilo ali, né? Uma locomotiva diesel, ela tem um gerador movido a diesel, e esse gerador ele gera energia para motores elétricos. Então, não sabia disso. Todas essas locomotivas diesel que a gente vê aí, na verdade, elas são movidas por um motor elétrico em cada eixo. Então elas são elétricas. Tecnicamente, para identificar elas são diesel. Algumas pessoas chamam de diesel elétrico, né? Mas são locomotivas diesel. Quando a gente vê a locomotiva passando, fazendo aquele barulho de motor, é um motor que vira um gerador de eletricidade que alimenta motores elétricos que estão nos eixos. Eu não sabia disso. Muito interessante a sua explicação. As elétricas não, né? As elétricas, elas captam energia dos cabos, ou do trilho ou de cima, né? Normalmente é de cima e tem um aterramento no cabo, né? Sim. As elétricas, elas têm uma outra característica legal também, que é o seguinte: nas diesel também existe isso, mas uma locomotiva elétrica fora do país, aqui, numa Alemanha, numa Itália, né? A locomotiva se alimenta pelo cabo quando ela está puxando, mas em alguns momentos em que ela vai desacelerar, ela gera energia e devolve para os cabos. Então é um método mais eficiente. As locomotivas diesel também fazem isso dentro de um espaço que é a própria locomotiva, né? Então, em alguns momentos uma diesel está gerando energia com o motor diesel, e em alguns outros momentos o gerador está invertendo e guardando. É como o carro elétrico hoje, né? O carro elétrico tem essa tecnologia, tem algumas bicicletas elétricas também que tem exatamente a mesma coisa. Né? Como um dínamo ali, né? Um alternador gerando energia. É isso aí. Bacana demais essa nossa conversa, Renato. Só para a gente não perder o foco com relação ao primeiro encontro virtual de ferromodelismo, esse encontro ele teve patrocinadores, incentivos, teve premiações, isso é importante saber. Isso é uma coisa muito legal pelo seguinte, assim, a ideia partiu de um vídeo, né, e em cima disso a gente foi montando uma série de coisas. O vídeo foi postado num grupo do Face, né, um grupo aqui do Rio Grande do Sul, e a ideia foi também absorvida por um outro grupo que tem a base dele em Curitiba. E depois um terceiro grupo que tem a base em São Paulo. Então, nós somos 3 grupos de aficionados por ferromodelismo e ferrovias, um com base aqui em Porto Alegre, outro com base em Curitiba e outro com base em São Paulo.
Os 3 grupos se juntaram, compraram a ideia do Luciano Coimbra, e daí a gente foi atrás de algumas ideias complementares para tornar um pouco mais dinâmica a coisa. Então a gente conseguiu um patrocínio com a Fratesc, que é o produtor nacional de material de ferromodelismo. A gente conseguiu alguns patrocínios de outros fabricantes de materiais complementares, né? E também, assim, algumas coisas menores. O grupo aqui do Rio Grande do Sul cedeu uma camiseta para ser um brinde e tal. Que legal. E o grupo se reuniu e começou a confabular, né? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos sortear isso? Porque a área de ferromodelismo ela é muito disputada, assim, né? Os grupos disputam qualidades e coisas do gênero, né? Então a gente tinha sempre um cuidado, tá? Mas, poxa, vamos sortear isso, mas tem que ser um sorteio que fique muito claro quais são os critérios, como é que aconteceu, por que está acontecendo e tal. Então a gente fez o seguinte, a gente decidiu criar 3 modalidades de sorteio. Um deles era por popularidade. Então, quem postasse um vídeo de mais ou menos 1 minuto, nesses 3 grupos, ficaria lá à disposição e as pessoas iriam curtindo. O vídeo mais curtido ganharia um prêmio. Excelente ideia. Aí a gente disse, não, mas vamos fazer um também por merecimento. Porque nem sempre o mais curtido é o que merece mais, né? Sim, com certeza. Se a pessoa tem uma boa rede de relacionamento, vai conseguir fazer uma votação grande. Então a gente pensou assim, vamos escolher o melhor vídeo. Tá, mas como é que a gente faz isso, né? Para não ser uma coisa direcionada, não parecer alguma coisa estranha. Tá, vamos convidar então algumas pessoas que vão avaliar todos os vídeos que aparecerem e vão dar uma nota para cada vídeo. Então, pessoas neutras, externas, para não ter nenhum envolvimento emocional, né? Eu participei. O Eric participou, o Pelisson de Curitiba, o Nacho de São Paulo, o Manzini também. E tem mais alguns colegas, o Jonatas também participou. Era um grupo grande. Mas aí quem participou não concorreu. Exatamente, quem participou não concorreu. Embora a gente tenha mandado os nossos vídeos, né? Sim, eu assisti o seu vídeo, inclusive a historinha sua com a sua irmã tá nesse vídeo, sim, né? Sim. Todos nós acabamos mandando um vídeo, só que na hora de fazer o sorteio e os prêmios, a gente disse, olha, esses aqui estão participando como uma participação especial, mas não concorrem, né? A gente teve também algumas celebridades da área do ferromodelismo que participaram e disseram, olha, eu vou mandar um vídeo, mas eu não quero concorrer, porque senão não dá, né? E quem são essas celebridades? A gente, por exemplo, assim, o Jonatas, ele participou até da votação, ele é um cara muito conhecido, tem uma maquete fantástica, digamos assim, ele, eu vou, mas não vou participar. Tem uma outra pessoa em São Paulo também que faz coisas incríveis, olha, eu participo, mas não quero ser votado. Aí a gente até brincou, né? Esse é o grupo dos Clóvis Bornai do ferromodelismo, né? Estão ali só participando do desfile da coisa, mas não concorrem a prêmios. Acho que foi uma coisa legal, porque principalmente incentivou algumas pessoas mais jovens, algumas pessoas que estão começando a se aventurar e colocar os seus vídeos, né? A gente acabou com isso recebendo 70 vídeos. Caramba! E 70 vídeos é uma coisa que pra gente olhar todos é complicado, né? É muita coisa, cara. E a gente olhou 70 vídeos, cada um, para poder fazer a eleição dos melhores. Mas assim, só para continuar a questão de como é que eram os prêmios, né? Então tinha um prêmio por popularidade, um prêmio por merecimento e tinha um prêmio por sorteio. Aí era sorte mesmo, né? Todo mundo que mandou um vídeo entrava numa lista onde tinha um sorteio, nós íamos tirar lá um nome e aquele ia ganhar um prêmio também. Isso era a base do nosso sorteio, só que depois apareceram prêmios extra. Então, alguns outros fabricantes e tal, vendo o movimento do nosso grupo, resolveu ofertar um prêmio.
E daí, para a gente não botar nas categorias que já existiam, a gente criou umas outras modalidades extra. Então, que interessante. Ficou um negócio muito dinâmico, assim, muito legal. Legal. E o sorteio não, a votação, a gente combinou de fazer ela num sábado, quando todos os membros do comitê de avaliação estivessem disponíveis, e ela foi transmitida ao vivo, né? Que barato! A gente fez dentro desse nosso esquema aqui várias reuniões virtuais. Então a gente pegou um software desses do tipo webinar, né? Mas na verdade um daqueles que permite não só tu apresentar, mas tu receber a informação de volta. Então montamos uma sala. Durante as semanas que antecederam a votação, a gente fez reuniões com pessoas. Foi muito interessante, porque apareceram pessoas da Bahia, de Minas, de Portugal, que interessante, da Argentina. Foi um negócio bem dinâmico, né? Que interessante. A sala, essa era uma sala montada aqui nessa minha estrutura, né, do computador aqui. Então eu estava sempre participando ali. E as pessoas entravam e conversavam assim, nós estamos conversando aqui. Então, muitas vezes assim, um cara que tu conhece ele pelo texto que ele escreve no WhatsApp ou numa postagem, a gente acabou se olhando, olho no olho, fazendo perguntas. Tá, mas o que é isso que tu tem lá atrás da tua prateleira? Ah, é tal coisa, traz aqui, deixa eu ver. E daí, como é que tu fez? Fiz assim. Então, a dinâmica desse encontro, ela foi bem interessante. A gente teve uns 7 ou 8 encontros desses virtuais que antecediam a votação. E a gente fez isso porque a gente viu que o pessoal do ferromodelismo não estava muito familiarizado com a tecnologia do encontro virtual, né? Assim, o Pelisson de Curitiba, o Eric, a gente trabalha numa área de tecnologia, né? E hoje estamos trabalhando remotamente, né? Então a gente tinha uma influência maior, mas algumas pessoas não. Então a gente começou a mandar os links nos grupos, e olha, amanhã às 5 da tarde vai ter uma reunião. Você quer ver como é que é? Entra lá e vamos conversar. Aí tinha alguns entravam, abriam a câmera, conversavam. Vocês deixavam a sala aberta para quem quisesse... estaria disponível ali para entrar. É exatamente isso. E no dia da votação foi igual. No dia da votação a gente explicou antes que o critério era cada um dos membros do comitê ia escolher 3 vídeos, ia escolher o melhor dos 3, o intermediário e o terceiro lugar. E cada um teria uma pontuação. 50 pontos para o primeiro, 40 para o segundo e 30 para o terceiro. Aí os 9 fizeram a votação. Vimos quem tinha feito a maior quantidade de pontos e aquele ali recebeu um prêmio. E quais foram os ganhadores desse primeiro, segundo e terceiro lugar? Os ganhadores, na popularidade, foi um rapaz daqui do estado do Rio Grande do Sul. Ele é de um lugar chamado Frederico Westphalen, interior do estado, e ele tem uma maquete dentro de um ônibus. Que bacana, cara. Como ele não tinha espaço em casa, ele comprou um ônibus, botou no pátio e montou lá dentro uma maquete. E foi... É como se fosse um trailer para maquete, um motorhome para maquete. Ele frisa bem que o ônibus não se move, né? O motor não tá legal. Então, mas ele usa a maquete, apresenta, faz... recebe pessoas para visitar, é uma coisa bastante interessante. E ele fez um vídeo bem legal. Como ele foi um dos primeiros a postar o vídeo dele, o vídeo tinha uma tendência a ter mais likes, né? Então, isso, com certeza. Foi... ele e um outro concorrente foram até o final lutando lá, like a like, mas no final foi ele que ganhou. No caso assim, do por mérito, né, aquele que a gente fez a votação, quem ganhou foi um rapaz de São Paulo, o Júnior Souza. Ele fez um vídeo muito interessante, ele mora perto de uma linha ferroviária, no meio do vídeo tinha uma buzina de trem tocando, né? Que barato! Ficou muito bom também. Bem realista, né? Bem realista. Então, esses dois, eles ganharam prêmios
justamente em relação ao vídeo que eles postaram. Um pela popularidade do vídeo, outro por merecimento. Depois tinha o outro critério, que era sorteio, né? Todo mundo que mandou um vídeo, 70 candidatos, foram sorteados ao vivo, numa live no YouTube, paralela à nossa sala de conferência que a gente estava tendo no momento, e tinha um software que fazia essa operação. A gente botava todos os nomes lá e ele escolhia uma pessoa. Então, esse prêmio, ele saiu para um cara de Minas Gerais, aliás, para um cara de Goiás. Então, o ganhador foi um goiano. Então, dá para ver assim aqui, só nessa parte nós temos um cara do Rio Grande do Sul, um cara de São Paulo e um cara de Minas. Eu ia comentar isso. O regional aí, ele ficou bem amplo, né? Exatamente. Aí depois, como nós tínhamos 2 prêmios extras, a gente fez o seguinte. Quem tivesse na sala no dia da votação, concorria a um prêmio extra. Aí era um vetor de nomes um pouco menor, né? Sim. E esse saiu um prêmio para Minas Gerais. Aí já outro estado. Agora, o mais incrível desse negócio todo foi o nosso último prêmio. Nosso último prêmio é um prêmio que envolve uma tecnologia que nem todo mundo usa nas suas maquetes. É uma tecnologia digital mais nova. E tem, dentro dessa conjuntura de ferromodelismo, algumas pessoas que gostam do antigo só. Algumas outras gostam do novo. E tem algumas que estão no antigo e querem ir para o novo. Então o que a gente fez? A gente montou lá um desafio no Facebook, né, dizendo o seguinte, essa postagem aqui serve para você dizer por que deve ganhar o prêmio do DCC Plus. E daí várias pessoas foram lá e disseram, eu gostaria por causa disso, por causa daquilo. Não era claro que seria pelo mérito do que estava escrito, né? Mas o objetivo era a gente saber quem realmente queria, para não dar o prêmio para alguém que não iria usar, né? Sim, uma ótima estratégia. E desde o início, quando a gente montou o concurso, a gente disse, olha, esse concurso é para brasileiros, né? A gente não se opõe que venha um vídeo estrangeiro e tal, e recebemos. Recebemos vídeo de Portugal, recebemos vídeo da Argentina, do Uruguai, teve gente de fora participando, né? Isso é muito legal. Isso, independente de Covid e quarentena, não tem como fazer de outra maneira, né? E foi muito interessante. Mas o que aconteceu? A gente tomou o cuidado de olhar os nomes das pessoas e nesses sorteios a gente não colocou eles no sorteio porque não teria como mandar o prêmio. Porém, o prêmio do DCC, o nome da pessoa era Fernando. E Fernando é um nome muito brasileiro, né? Com certeza. Só que o Fernando era um peruano. De Lima. Mesmo? E aí? Bom, e aí ele ganhou o prêmio, né? O prêmio está disponível, nós estamos vendo o que fazer, né? Ou seja, qual vai ser a logística para tentar mandar o prêmio para o Peru, né? Manda por via férrea. Eu já tentei dar uma olhada nos sites do correio para ver quanto é que custa e tal, a coisa, né? Mas no momento, por conta da quarentena, o envio para o Peru tá parado. Não tem nem como saber preço, nada. Eu já falei com o ganhador, já expliquei para ele e tal. Então ele tá no aguardo para ver se a gente... Ele vai ter que trabalhar a ansiedade dele, né? E vamos ver se a gente vai de fato conseguir mandar para ele, porque às vezes tu não tem como isso. Embora seja um prêmio, né? É uma exportação. Não é que eu vou fazer uma exportação. Claro, né? Ele pode ser tributado lá, né, com relação a isso. Exatamente. Então nós estamos vendo, mas assim, o concurso foi interessante porque teve até isso. Um estrangeiro ganhando um prêmio. Criou um problema para nós, mas eu acho que no sentido assim de sucesso do evento foi um negócio muito legal, né? Legal, cara, que proporção gigante, né? E vocês já têm uma prospecção para o futuro, para um segundo encontro? Já temos, sim, né? A gente fez esse encontro, casualmente, ele ocorreu no aniversário do Eric. O Eric estava de aniversário no dia, né?
E daí o pessoal escolheu uma outra data no final do ano, para fazer 2 no mesmo ano, né? E a gente escolheu a data 12 de outubro. Na verdade, sim. O encontro é na semana da criança, né? Então, 10, 11, 12, alguma coisa assim. E ele vai continuar 100% virtual ou ele, dependendo da situação do momento, ele pode ser híbrido? Não se pensou numa possibilidade híbrida, né? Tá. Já temos aí uma sugestão tua, né? Mas assim, ó, o encontro virtual, a gente viu que ele é muito interessante para trazer pessoas de outros lugares, né? Sim, sim. Porque tem muita gente que conversou com a gente durante o encontro nas salas virtuais e disse, putz, eu nunca imaginei que tu era assim, que tu falava dessa maneira e tal, né? Gostei de conversar. Às vezes tem questões assim, eu vi o teu vídeo lá, mas não tinha visto como é que tu falava, como é que tu explicava. Então, eu acho que isso foi legal e isso nos leva a um ponto da gente querer fazer um novo encontro virtual, talvez mais virtual. Aqui onde nós estamos falando, nós dois, por exemplo, além da maquete aqui na casa, em cima aqui eu tenho uma maquete modular, é uma maquete de exposição. Ela é feita em pedaços de 1 metro, né? E ela é levada para eventos. Então, acredito que isso vai continuar com um encontro físico, digamos assim, em uma determinada data. Em um determinado momento. Mas o encontro virtual, acho que é um negócio que a gente vai manter aí, vai tentar correr atrás para que ele ocorra, para que as pessoas se conheçam mais, né? O que eu acho interessante do virtual é que ele não tem fronteiras, né? Eu até estava editando um podcast de uma cliente, de uma agência de Florianópolis, chama Descomplica RH, eles trabalham com recursos humanos, e eles estavam falando de home office, e era até um argentino que estava sendo entrevistado, e ele é pioneiro em home office, desde a época que não se falava em home office, né? Na época ele foi até tratado como louco pelo patrão dele, que ele falou assim, eu quero continuar trabalhando para você, mas eu quero trabalhar em casa. E que o patrão dele falou assim, mas não tem nem legislação para isso, né? Como que eu vou te vigiar? Então, essa pandemia, ela acabou trazendo isso pra gente, né? Que o virtual é possível, né? E se você consegue trabalhar, né, em grupo no virtual, não tem limite, né? Como você disse, você teve participações, né, externas aí do exterior, e inclusive um peruano ganhou um prêmio. Sem dúvida. Isso é fascinante, né? Isso é legal demais, é muito bom. Bom, tem mais alguma consideração sobre o encontro que você gostaria de falar? Olha, acho que sobre o encontro a gente falou praticamente de tudo, né? Talvez a gente destacar aí a participação de algumas pessoas do nosso comitê, né? Falar isso é importante. Fez parte do nosso comitê o Nacho Rebolo, que é um espanhol radicado aqui no Brasil, gente finíssima aí da área do hobby. O Pelisson de Curitiba, né? Também foi um dos incentivadores assim da ação, conseguiu alguns prêmios, né? A gente baseou um pouco esse encontro em cima de 3 grupos do Facebook. Um deles controlado por mim, outro controlado pelo Pelisson e outro pelo Nacho. E a gente juntou nesse grupo algumas outras pessoas, né? A gente tem também um grupo no Whats, onde o Eric administra o grupo também, então ele fez parte, o teu conhecido aí, o Alexandre Manzini. O Alexandre Manzini, né? Figura que está sempre ensinando alguma coisa para alguém com as suas invenções. Ele é um cara que participa do hobby de uma maneira bastante interessante, né? Ele procura trazer para dentro do hobby coisas que normalmente não são do hobby, né? Ou seja, ele adapta muitas coisas para fazer o modelismo desse, e isso é um negócio muito rico, né? A gente teve a participação também do Jonatas, que é uma figura, um cara conhecidíssimo dos encontros físicos, né? Ele anda vestido aí de maquinista.
A gente também teve a participação do Sérgio Cavalaro, que é uma outra pessoa de São Paulo, né? Uhum. E mais ou menos esse era o nosso grupo aí de avaliação, assim. Foi muito legal. Não, legal demais. Bom, então, agora eu quero te fazer uma pergunta com relação a ser ferroviário, né? Você não deixa de ser um ferroviário, não é? Você tem ferroviários na família? Isso tem uma memória afetiva ligada a isso? Olha, não tem e a gente procura encontrar, né? Então, Sim. Há um tempo atrás eu descobri que o meu bisavô, acho que é isso, bisavô por parte de mãe, que é italiano, né? Família Tomates, veio da Itália como construtor. E ele construiu alguns prédios aqui em Porto Alegre e também trabalhou na construção de ferrovia. Mas isso é o mais próximo assim que eu tenho de ferrovia. Que interessante. Para ser bem específico, assim, Porto Alegre não tem estação de trem hoje, né? E já não tem há bastante tempo, né? Então eu tive bem pouco contato com o trem real. Aqui no Rio Grande do Sul, eu fui andar pela primeira vez de trem na ferrovia aqui do estado no ano passado. É mesmo? Sim, teve um passeio, aí eu andei na ferrovia aqui do estado, né? Mas já andei em várias ferrovias aí por fora aí. Agora, uma coisa que me encanta no hobby, no modelismo, é que eu percebo que os modelistas, às vezes, eles conhecem muito mais do produto do que o próprio produto em si. Tá entendendo o que eu quero dizer? Por exemplo, às vezes você entende muito mais de trem do que alguns ferroviários. Né? Sim. Assim, isso é... Como você me explicou aí sobre o funcionamento da máquina a diesel e tudo. Não, isso... Acho que é porque vocês estudam mais sobre o hobby, né? Vou te explicar um negócio que é interessante, tá? O hobby nesse hobby do ferromodelismo existe assim um toque, digamos, do artista, né? A pessoa quer ser artista, a pessoa quer mostrar alguma coisa. Não é à toa que se faz uma maquete, não se faz a maquete só para rodar um trem, né? A gente faz para mostrar o que está fazendo, como é que fez uma pedra, como é que fez uma árvore, como é que fez uma casinha. Então, existe assim por trás do ferromodelismo, digamos que uma posição de artista, um ego inflado, alguma coisa desse tipo. Então, é muito comum que o ferromodelista estude, né? Vá lá olhar como é que era a ferrovia naquele tempo, qual era a máquina, se era diesel, se era elétrica, se era vapor, se o vapor era com carvão, se o vapor era com lenha, como é que essa coisa acontecia, porque isso te traz a possibilidade de tu conversar com as outras pessoas a respeito disso. O que a gente, né, eu e uma parte grande do grupo assim que eu me insiro, tem como meta, né, é tornar o ferromodelismo não um hobby elitizado. Tu falasse bem no início lá da tua conversa, assim, mas é uma coisa cara, né? E a gente procura fazer o mais barato possível. Então, assim, nesse grupo que eu participo, a gente seguidamente posta vídeo ensinando como é que faz e tal. Então, um produto alemão que representa lá uma moitinha, que a gente descobre como é que os caras fazem isso lá na Alemanha, com espuma, com tinta, com cola, com não sei o que. A gente chega um dia aqui, pega um liquidificador, bota a espuma dentro, bota a tinta, cola, mistura lá, faz e fica igual. Isso a gente ensina, né? Então, o hobby tem muito dessa questão para esse nosso grupo de mostrar, compartilhar, né? Compartilhar, exatamente. E o próprio evento, ele tem esse sentido, né? Porque tu tá ali compartilhando uma série de coisas. E a gente pretende, além do encontro virtual, ter algumas salas mais adiante
quando as coisas se normalizarem um pouco, né? Algumas salas de tutoriais, né? Hoje a gente, praticamente todo mundo faz um tutorial estático, vai lá e posta ele no YouTube e tal. Agora, se ele for interativo, e a gente já fez uns testes, né? De produzir, ou seja, eu pegar uma locomotiva aqui na frente e começar a falar sobre ela, mostrar como é que se faz uma coisa ou outra, e a pessoa do outro lado poder perguntar... Isso é fantástico. É um negócio fantástico, exatamente. É fantástico, sem dúvida, né? Bom, nós já conversamos aqui 50 minutos, acredita nisso? Pois é. Cara, o assunto é muito fascinante. Bom, nós vamos encerrando, tá? Gostaria de, se você tem alguma consideração final, falar pra gente e deixar algum contato se você tiver interesse, claro, ou uma rede social, o seu canal no YouTube. Depois você vai passar isso de forma escrita pra mim também, pra gente compartilhar aqui nos links, né, do episódio. Então, o microfone é todo seu. Não, o que eu posso te dizer é o seguinte, assim, ó, os grupos que participaram desse evento, né, é o Memória e Modelismo Ferroviário RS, é um grupo do Facebook. O Minha Ferrovia, que é outro grupo do Facebook. A gente se ajuda, né? E o grupo também Maquetes e Modelismo Profissional. Esse foi o núcleo que conseguiu dar o andamento para esse nosso projeto aí do encontro virtual. Fora isso, se quiser procurar na internet, lá no Google, né, tem a maquete do Petersen, vai encontrar milhares de fotos aqui da maquete, e tem um monte de coisas lá, né, e eu depois posso passar aí uns contatos de YouTube e outras coisas. Nossos 70 vídeos, eles estão colocados lá no YouTube, a gente criou um canal especial para isso, depois eu te passo também, se alguém quiser dar uma olhada. Perfeito. Como é que é isso. Ótimo. Bom, então, Renato Petersen, muito obrigado pela sua participação. Você é uma pessoa muito simpática, sabe do assunto, isso é legal. Bom conversar com gente que conhece, sabe? Eu acho que a entrevista, a conversa, o bate-papo aqui fica muito mais gostoso e muito mais envolvente. As pessoas não querem parar de ouvir, né? E vai até o final. Isso é bacana. Que isso. Eu que agradeço a oportunidade de falar aí. Só vamos lembrar do Luciano, que foi o pai da ideia, né? Com certeza. Eu não falei no nome dele agora aqui no final, mas... É isso aí. Um abraço pra você, Luciano. Não te conheço pessoalmente, mas quem sabe a gente não marca uma entrevista. Pois aí, né? Ele tem história pra contar. Esse tem ligação com a ferrovia. Legal. Bom, numa outra oportunidade a gente conversa mais um pouco, né? A gente pode até gravar mais um episódio falando de outras situações, porque você não falou o seu padrão de trem, hein? Qual é o trem que você tem aí? Pois é. Pode falar agora. Então eu vou te contar o seguinte, assim, ó. Meu padrão de trem é aquele que eu olho e gosto. Se eu olho um trem lá que é um trem elétrico, eu gosto do trem elétrico, eu vou comprar aquele, né? Uma locomotiva elétrica. Se eu olhar uma Maria Fumaça e achar bacana, eu vou comprar também. Então você tem vários padrões na sua casa e na sua maquete. Sim. Uma outra hora a gente até pode conversar sobre isso mesmo, né? Tem bastante trem aqui. Perfeito. Tá bom, Renato? Muito obrigado. Foi um grande prazer falar com você, tá? Igualmente. E pessoal, lembrando a você, né, que aqui na Fábrica de Podcast você grava o seu áudio, a gente cria a vinheta, você envia o áudio pra gente, a gente edita, masteriza e entrega isso prontinho pra você, e de gorjeta a gente ainda cria o canal e administra esse canal aí pra você. Acesse a fabricadepodcast.com.br. Foi muito bom estar com você mais uma vez e a gente se fala na próxima semana. Um grande abraço, tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.